Então, irmãos, a palavra do Senhor nos fala, irmãos, a respeito... Eu estava comentando até com a minha esposa aqui, antes do culto. Falei para ela, vamos sentar um pouco aqui, vamos falar sobre a Bíblia, vamos falar um pouco sobre profecia. Eu estava falando com ela sobre profecia para um tempo, sobre profecias para 2 tempos. Aliás, nós, a partir do mês de fevereiro, primeira semana, vai o recadinho aí, tá bom? A partir da primeira semana do mês de fevereiro, a gente vai estar dando início ao nosso cursinho de teologia, né, que nós fazemos, estamos fazendo a segunda turma. A primeira turma encerrou ano passado, esse ano ainda não passou o ano ainda, né? Mas a gente vai estar dando início agora. Algumas pessoas comentaram com a gente, pediram para a gente, né, para estarmos criando a turma, fazendo a turma. Enfim, o pessoal está convocando. Eu estou revendo as apostilas, né, colocando o índice e tudo mais, né, numerando as páginas, capa, enfim, aquela coisa toda, revendo algumas coisas, né, revisando todas elas. E o pastor Leandro vai estar com a gente também, 2 matérias aí. O pastor Tiago também, conversei com ele hoje também, ele vai estar ministrando também lá com a gente. Mas eu creio que vai ser bem em nome de Jesus. Então, se você está interessado, tá bom, deixa lá. Eu vou fazer um vídeo hoje falando a respeito desse trabalho. E nesse vídeo que eu compartilhar com vocês, você coloca seu nome lá, tá bom? Coloca seu nome e seu contato, para se eu não tiver, para eu estar adicionando você no grupo. Porque depois que a gente começar, aí não está dando mais para estar começando, porque não acompanha, né? Você lê livros e é mais apostila da aula. Então é um curso totalmente apostilado. A gente passa também alguns livros, algumas enciclopédias, alguma coisa assim, que tem relação com a aula que está sendo ministrada, tá bom? Então, segunda semana de fevereiro. Até lá dá tempo de você. Aliás, primeira semana de fevereiro. Até lá dá tempo de você se inscrever. Bom, mas querido, aqui, então, e justamente aqui, fala a respeito dessa profecia. Essa é uma profecia para 2 tempos. Né? Tem profecia que é para um tempo, é lançada a palavra, acontece e pronto, né? Aquela profecia que o próprio Deus liberou lá no livro de Gênesis, capítulo 3, da semente da mulher, nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, para um tempo só, né? Embora o Jesus, ele também confirmou isso com os discípulos, né? Deus falou para Jesus, Jesus falou a mesma coisa para os discípulos: em meu nome vocês pegarão serpentes, escorpiões, né, e tal. Ou seja, deu o mesmo poder e autoridade para os discípulos. Mas aquela profecia de Deus foi para um tempo só. Essa profecia aqui, ó, é para 2 tempos. Para esse tempo também houve um acontecimento mais direcionado aqui para Jesus Cristo. Se você parar para você olhar, por exemplo, para aquilo que está escrito em Ezequiel capítulo 28 e também em Isaías capítulo de número 14, é uma profecia para 2 tempos. Profecia direcionada para rei de Tiro, mas também direcionada para Lúcifer, quando pela soberba dele, né, ele foi lançado no inferno, aquela coisa toda, e enfim, fala da derrota dele. É aquela profecia para 2 tempos, para o rei da época, rei de Tiro, mas também direcionado para inimigo das nossas almas. Mas enfim, não é sobre isso agora. Irmãos, aqui olhando para essa palavra, direcionado para Jesus Cristo, o nascimento de Jesus, irmãos, foi exatamente dessa forma, como aconteceu aqui. Mostra o Evangelho de Lucas, eu estou com ele aberto aqui, fala a respeito do nascimento de Jesus, sobre os pastores de Belém que presenciaram todo esse acontecimento, né? E eu estava até comentando com alguns irmãos na escola bíblica de hoje justamente a respeito de Natal. Você pode deixar com o fundo lá, fazendo favor, fundo normal da tela? Isso. E eu quero mostrar uma coisa para você. Eu deixei tendenciosamente, de uma maneira proposital aqui, ó, esse fundo aqui. É só dar um ESC, clicar no ESC ele sai. É no ESC ali, ó, primeiro botão lá da ponta, lá em cima, com o dedo mesmo, teclado. Aqui, ó. Isso, ele sai. Mas aqui assim, ó, Natal é uma festa cristã. Eu comentando aqui com a minha esposa a respeito da simplicidade que Deus deixou e daquilo que muitas vezes acontece nos dias de hoje. Deus deixou e fez as coisas assim, irmãos, assim, bem simples mesmo, simples. E os homens muitas vezes complicam, e eles acabam se enroscando pelo caminho, e acabam, de certa forma, muitas vezes perdendo até a própria direção do reino dos céus. Jesus estava conversando com um grupo de pessoas certa vez, alguns escribas, alguns fariseus, alguns doutores da lei,
Jesus falou assim para ele: olha, vocês põem fardo pesado sobre as pessoas, nem vocês entram nos céus, ou seja, fica lá de fora, e nem vocês deixam os que querem entrar. Você percebeu que nisso ele quis dizer que algumas pessoas elas podem ser impedidas mesmo querendo entrar? Preocupa algumas coisas assim, porque muitas vezes os homens colocam fardos e as pessoas elas adotam aquilo para si e acabam de certa forma sendo convivendo exatamente com os que vão ficar do lado de fora. Mas a questão, irmãos, é que celebrar o nascimento, e eu comentando no estudo bíblico na escola dominical hoje, falei, irmãos, coisa maravilhosa. A Bíblia, claro, não diz, olha, comemora o nascimento de Jesus, mas diz, celebre a morte e a ressurreição de Cristo, daí que ele venha. Nós lemos isso todo culto de ceia. Mas agora me diz alguma coisa, algo de mal em celebrar o nascimento de Jesus? Eu não vejo nada de mal. Se houvesse alguma coisa de mal, eu iria imaginar que os anjos estavam em pecado, porque quando Jesus nasceu, os anjos celebraram. Celebrou ou não celebrou, irmãos? Ou só na minha Bíblia que está assim? Não, os anjos celebraram, fizeram festa, um coral. Os pastores fizeram muito mal, por exemplo, se eu acreditar assim, em dizer, puxa, o Redentor. Não, eles fizeram muito mal, não deveriam falar nada, né? E Herodes deveria estar preocupado em perder o trono, né? Ou seja, e eles também não deveriam estar apresentando ouro, incenso e mirra para alguém que nasceu, sendo se isso fosse realmente errado. De maneira nenhuma. Deus os abençoou, livrando eles da mão de Herodes quando voltaram por outro caminho. Ou seja, Deus honrou aquilo que eles fizeram. Então, até o fato de celebrar o nascimento, coisa mais normal. E eu creio que o próprio Deus se alegra. Meu filho nasceu entre as pessoas, o povo se recebeu bem isso. É uma coisa assim gostosa quando a gente é pai. Sabe o que é, irmãos? Quando, por exemplo, está assim com a criança no colo e alguém chega com a criança, né, para brincar com a criança, é muito gratificante. Você fala assim, puxa, percebeu meu filho, né? E brinca com o filho assim, a gente se sente bem na qualidade de pais. Então eu vejo exatamente dessa forma. Quando nós recebemos bem Jesus, como é que Deus recebe ele na qualidade de pai, né? Então, com relação a celebrar o nascimento de Jesus, eu vejo isso totalmente positivo. Concordo plenamente, também celebro o nascimento de Jesus. Falei sobre isso, sobre essa celebração, essa alegria hoje pela manhã. Mas a questão não é simplesmente celebrar o nascimento de Jesus, independente de data. Não existe uma data pelo fato de Jesus ser primo de João Batista, né? Maria e Isabel estavam grávidas ao mesmo tempo, e houve aquele encontro entre elas, criança se alegrou no ventre, enfim, ou significa que estavam grávidas ao mesmo tempo. Então tinham praticamente a mesma idade. Mas assim, não dá para saber exatamente que data que é. 25 de dezembro nós sabemos que não foi, né? Não é essa data precisa, tanto que foi mudado, né? Data de Natal, porque Natal significa o que, irmãos? Natal, natalício, data de que nasceu alguém, no nosso caso Jesus Cristo. Agora deixa eu falar para você assim, umas loucuras do mundo. Fala assim comigo, loucuras do mundo. Fala. Tem bastante, loucura do mundo. Deixa eu falar para você umas coisas assim que eu sou bem observador, mas assim, algumas coisas que eu percebo, eu fico pensando, isso aqui não vai dar certo. Então quando não vai dar certo, a gente para, isso aqui não vai dar certo. Por exemplo, irmãos, as coisas elas precisam ter relação uma com a outra, né? Bom, Paulo Vitor não está aqui, senão eu ia falar um negócio para ele, só está aí, né? Quando a gente vai colocar, por exemplo, Paulo Vitor, lá uma placa de vídeo num PC, um processador antigo, na placa-mãe antiga, o que acontece? Não aceita, né? Precisa ser compatível, né? Precisa identificar. Então, assim, se você quiser ligar o ventilador, fica à vontade, viu, queridos? Fique à vontade. Eu tô uma bica aqui, tô uma mina aqui de calor. Fique à vontade, liga os negócios aí, senão a gente vai cozinhar aqui dentro. Então, irmãos, quando, por exemplo, eu falo de uma coisa, eu preciso lembrar uma outra que tem a ver com o que eu estou falando, né? A gente em slide, a gente coloca mais ou menos assim. Agora, irmãos, quando eu falo, por exemplo, de data natalícia, eu falo a respeito de uma criança. Tudo a ver, aqui ó, esse cenário, tudo a ver. Agora, irmãos, quando eu falo a respeito de data natalícia, irmãos, me explica uma coisa aqui, olhos nos olhos. Me explica uma coisa, o que data natalícia tem a ver com velhinho? Irmãos, com velhinho, velho, com todo respeito, né? Ele foi criança, acho que nem ele se lembra quando. Então, irmãos, data natalícia tem a ver com criança. Com velhinho tem mais a ver com falecimento, com partida, com outra, né?
Mas com data natalícia, não. Mas o absurdo do absurdo é que, por exemplo, o sujeito que representa a data de nascimento é um velhinho. E as pessoas às vezes não percebem. Poxa, se fosse uma criança ou um símbolo como esse eu até entenderia, mas um velhinho, assim, com todo respeito, dava para ser um pouco mais estratégico. Mas as pessoas, elas não conseguem perceber isso, irmãos. Elas não conseguem perceber. E muitas coisas são introduzidas, né? Um Papai Noel, uma troca de presentes, né? Essa troca de presentes, irmãos, ela tem relação com aquilo que o próprio Nicolau fazia no tempo lá atrás. O senhor Nicolau, né? Ele foi beatificado até mesmo como Santo Nicolau. E ele tinha essas práticas lá atrás. Bom, para quem não veio, para quem não participou da escola bíblica, eu vou dar assim um palhinha, falar alguma coisa assim bem rápido, só para lembrar. Então, irmãos, o Nicolau, ele tinha essa prática há um tempo atrás, quando ele vivia. Ele dava, isso diz a história aí do povo, e ele dava presente para as crianças, né? Porque ele recebeu uma herança, ele era muito rico, enfim, dava presente para as crianças, porque ele era um homem caridoso. Então, o que acontece? A partir do momento, irmãos, que o Nicolau, ele morre, a obra dele morreria se ninguém desse sequência. A partir do momento que eu passo a ter a mesma prática do Nicolau, a obra dele não morreu. Eu entrei no lugar dele, eu fui o sucessor de Nicolau. Porque de tempo em tempo eu também passei a dar presentinho. Você entendeu? João Batista e Jeremias e Elias e esses profetas aí, irmãos, eles tinham muito a ver com Jesus. A pregação deles era muito parecida. Eles chegavam a ser confundidos quando as pessoas falavam. Quando Jesus foi perguntar assim para as pessoas, ali diretamente para os discípulos: o que estão falando de mim? Eles diziam: uns dizem que o Senhor é Elias, outros é Jeremias, outros é um dos profetas aí. Por quê? Porque eles eram semelhantes. Eles falavam ali a mesma língua, falavam da mesma forma, usavam a mesma expressão, né? Usavam a mesma expressão. Então, ou seja, eles faziam a mesma obra. Os discípulos foram chamados lá na frente de apóstolos, né? Por quê? Porque eles se pareciam, se identificavam com Jesus, fazia praticamente aquilo que Jesus fazia, lembrava Jesus. Eles deram sequência no trabalho. Então, cada vez que nós damos sequência num trabalho, nós estamos representando aquela pessoa. Então, tem muita gente representando o Nicolau. Eu tenho o ano inteiro para dar presente. Não, eu quero dar no dia 25 de dezembro. Então tem muitas coisas assim que são introduzidas. O comércio bombardeia a mente das pessoas. Irmãos, as pessoas, elas acabam não percebendo. E todo um sistema, mas as pessoas, elas não têm culpa assim de serem envolvidas de alguma forma, porque o bombardeio é grande. Então se a pessoa não para realmente para pensar, isso envolve, a pessoa acaba nem percebendo, irmãos. E justamente nessa data, por exemplo, é onde a pessoa, ela recebe o 13º. Para quê? Para ter dinheiro, para que no Natal compre o presente e dê sequência para o trabalho que Nicolau começou. E 13º, eu vou falar um dia sobre isso aí nos estudos lá. Às vezes a pessoa pensa assim, irmãos, deixa eu abrir o seu olho, você que é trabalhador de empresa, né? Não tem relação nenhuma com dinheiro a mais que o patrão dá, irmãos. É simplesmente uma junção que se faz de um cálculo, uma manobra financeira, e sobra um salário, e a pessoa passa lá para o final do ano, e a pessoa pensa assim às vezes: o 13º do patrão, o dinheiro já é nosso. Então 13º não é um dinheiro a mais que o patrão nos dá. Não, o patrão não é bonzinho, não produz para você ver o que acontece. Então o patrão, ele não faria isso, né? Isso aí é algo assim que é nosso já. Se você calcular, tem vários cálculos que se faz a respeito disso. São valores que são retirados mês a mês do nosso salário. Lá no finalzinho se transforma em um salário. 13º é um cálculo bem interessante, mas não é um dinheiro que o patrão nos dá, tá? Fica tranquilo, tá? Não é. O patrão não é tão bonzinho assim não. Mas, ou seja, irmãos, então quando a gente percebe que o sistema todo, ele envolve para que a pessoa justamente esteja de férias nesse período. Para que é de férias? Para que a gente venha nesse tempo de férias folgar no feriado, né? Justamente de Natal. E a gente folgando, a gente faz todo esse movimento, né? De presentes e de lembrar e de comemorar e essa coisa toda. Então a pessoa ela pega férias normalmente no final do ano. Por que pegar férias? Porque ela vai ter um dinheiro a mais. Aí sim, ela vai pegar um valor a mais, ou seja, praticamente tantos 12 avos ela vai pegar adiantado.
vai adiantar algum valor para ela sim, de juros ali. Mas ela só vai adiantar um mês que vem, para esse mês agora o valor, mas para que em dezembro é interessante que ela tenha dinheiro, para que ela venha gastar no Natal. E ela venha presentear quantos ela puder, dando sequência à obra do Nicolau. O sistema é assim, o sistema envolve as pessoas, né? E as pessoas estão preocupadas com tantas coisas, correndo de um lugar para o outro no mundo como esse, irmãos, elas não conseguem perceber, elas têm dificuldade de perceber, elas têm dificuldade, e elas acabam sendo envolvidas. Mas quando se fala assim a respeito de nascimento, irmãos, é algo tremendo, é algo maravilhoso, é algo totalmente puro. Nós pararmos para comemorar, por exemplo, o Natal. Entra aí, irmão. Eu não quis entrar. Mas, ou seja, nós pararmos para comemorar, irmãos, a respeito do nascimento de Jesus, sabe? Eu poder falar para alguém, não, já passou. Eu poder já falar para alguém, irmãos, a respeito de por que Jesus nasceu, né? Qual o propósito do nascimento de Jesus Cristo? Nós podemos falar, irmãos, só com essa imagem. Jesus nasceu com um propósito. E o propósito, irmãos, estava lá. O Satanás, ele sabia exatamente o que esse menininho iria causar lá na frente. O que esse garotinho iria aprontar com ele lá na frente. Então ele usou Herodes, irmãos, para não deixar com que esse garotinho viesse a crescer. O nascimento já foi um problema para Herodes. Ele foi enganado através dos magos, né? Dos pastores lá. Então o menino começou a crescer e ele mandou matar, fazer aquela matança terrível, né? Eles eram um hábito já, eles eram acostumados a fazer essas coisas. Mas mandaram matar as crianças lá, os menorzinhos, para alcançar Jesus Cristo. Não sabemos quem é. A gente mata todas as crianças e resolve o problema, né? Deus já cuidando, tirou Jesus, levou para o Egito, ali o anjo, através do anjo, né? Que alertou eles, mas preservou o menino, preservou o garoto cresceu. E foi ali, assumiu a sua carpintaria, a carpintaria do pai, né? Pai José. Se fala bem pouco de José na Bíblia, mas assumiu a carpintaria do pai. E aos 30 anos não saiu para o ministério e fez o que fez, revolucionou, dividiu o tempo em dois, antes e depois de Cristo, mudou a nossa história. E hoje nós estamos aqui para contar exatamente essa história. A história de um menino que não era simplesmente um menino, mas que ali, se consiste no Salvador do mundo. E essa canção que nós cantamos aqui é a luz que veio e brilhou no mundo todo, e nós estávamos na condição também de quem estava em trevas. Em trevas. Eu não sei quem te evangelizou, não sei quem falou dessa luz para você um dia, mas uma coisa nós guardamos dentro do nosso coração. Muitas coisas nós esquecemos, outras, por mais que nós venhamos a tentar, irmãos, é quase impossível. Eu me lembro quando eu fui evangelizado, né? Tinha um rapaz que sempre falava de Jesus para mim, né? Como era o nome dele? Ele faleceu até faz tempinho, o Juliano, né? O Juliano, irmãos, depois eu vou falar da outra pessoa que me evangelizou. O Juliano, irmãos, eu comentei isso aqui já faz algum tempo. Eu não vou falar que ele era onipresente não, mas onde eu ia parece que o Juliano estava. Eu estava no ponto de ônibus, o Juliano passava lá. Opa, vai na igreja lá? Vou na igreja. Estava andando na rua, a gente encontrava quem? A gente encontrava o Juliano, né? E estava em alguma festinha lá, do nada aparecia lá o Juliano. Eu falei, o que esse Juliano, né? Quer, né, meu amigo? Do nada apareceu o Juliano. E aí o dia que eu cheguei da igreja, o Juliano estava lá. Puxa, Paulo, que bom que você veio, né? Mas Deus usou ele partiu para a glória já. Mas enfim, outra pessoa que Deus usou muito foi minha esposa, para falar a respeito da palavra. Como a incredulidade era muito grande, né? E o homem, quando bate um coração nos olhos dele, ele vai mesmo, ele come até fruto proibido. Foi o que cada um fez. E não foi fruto proibido, mas foi a palavra de Deus que meus olhos engoliram ali. E eu acabei sendo... O pessoal diz que o peixe é pego pela boca, né? Eu pela boca, pelos olhos, tudo, né? Sei que encontrei Jesus me encontrou e foi feito esse processo de transformação aí. Mas, irmãos, não sei quem é que te chamou para Jesus, não sei quem que te disse um dia, olha, vamos para a igreja, eu tenho alguém que pode mudar a tua vida, tem alguém que pode dar um direcionamento na sua vida. Irmãos, mas nada disso poderia acontecer, ou nada disso seria possível, se esse evento aqui, se esse garoto não nascesse. Nada disso seria possível. Irmãos, nós estaríamos irremediavelmente perdidos, irmãos. Eu vou te explicar algumas coisas que faz sentido. Por isso que eu falei assim,
que algumas coisas que acontecem na hora do louvor, que algumas coisas acontecem a princípio não são muito boas, assim, aos nossos olhos. Mas Deus, Ele entende, Ele sabe todas as coisas. Até aquilo que Deus permite para nós, irmãos, e é para nós, para a carne, para o ser humano, aparentemente é ruim, irmãos, tem um propósito nisso. Eu vou te explicar uma coisa aqui. O homem e a mulher comeram do fruto da árvore da vida, da árvore da ciência do bem e do mal, meus irmãos, ou seja, eles entraram no processo de pecado, não foi isso? Irmãos, se eles comessem do fruto da árvore da vida, eles poderiam comer do fruto da árvore da vida se eles não tivessem pecado, antes de comer do fruto proibido. Eles poderiam comer sem problema, eles estariam na condição de inocentes. Mas quando eles entraram no processo de pecado, comendo o fruto proibido, se eles comessem também do fruto da árvore da vida, irmãos, eles iriam viver eternamente em pecado, isso não teria remédio. O que Deus fez? Deus expulsou eles do jardim do Éden, guardou a entrada do jardim e a árvore da vida, para que eles não tocassem ali. Porque se eles voltassem e comessem da árvore da vida, aí não tinha conserto. Aí eles iriam selar realmente. E é por isso que você encontra lá no livro de Apocalipse essa árvore bem no centro do jardim, da praça. Você vê justamente uma árvore parecida como essa. Ou seja, mas aí nós tivemos um encontro com Jesus, já fomos arrebatados, já estamos lá com Ele. Aí com certeza corpo transformado, aí esse problema ele não vai acontecer. Mas ou seja, irmãos, tudo com um propósito. Então tudo que Deus faz na nossa vida, irmãos, tem um propósito. Se Deus nos chamou para celebrar o nascimento de Jesus, irmãos, é porque tem um propósito. Mas mais do que Jesus nascer, irmãos, numa manjedoura, ali no meio daquela dificuldade toda, Jesus precisa nascer, bem aqui dentro de nós, dentro do nosso coração. Jesus precisa nascer, irmãos, e fazer com que a obra dele realmente venha acontecer. Então, muitas vezes a gente passa assim por momentos da nossa vida que a gente imagina até que a gente está sozinho, né? Que as coisas às vezes não acontecem, que as coisas muitas vezes não dão certo, e a gente começa a buscar Deus e parece que não adianta nada, e parece que as coisas começam a acontecer mais invertidas ainda. E algumas pessoas até comentam: se eu não fosse na igreja, parece que isso não teria me acontecido. Mas é impressão, irmãos, é impressão, porque o que tem que acontecer, isso realmente acontece. Claro que muitas vezes quando buscamos a Deus, para a situação mostrar para nós que aquilo é ruim, às vezes acontece algo contrário, sim. Mas deixa eu falar uma coisa para ti: a melhor coisa, o melhor propósito, irmãos, é como aqui, José e Maria poderiam dizer assim: se o menino não nascesse, a gente não precisa estar fugindo de Herodes. Nasceu para dar problema para nós? Não olhe para o começo nem para o meio da história. A vitória nossa está lá no final. Assim como a vitória de Jesus, irmãos, estava lá no final, lá na cruz. Então a vitória nossa, irmãos, está quando nós ouvirmos o ressoar da trombeta, sabe? E nós sairmos desse mundo, dessa vida, irmãos, nós recebemos o corpo transformado e desaparecemos desse mundo, desse sistema todo podre e contaminado que nós vivemos. O nosso desafio a cada dia, irmãos, é viver em um mundo corrupto e não se corromper com o mundo. Esse é o nosso maior desafio. Você vê tantas pessoas prejudicando, subindo umas em cima das outras para conseguir subir na vida, crescer na vida, conseguir alguma coisa, e você dizer assim: se for para ser assim, deixa para lá, eu prefiro ficar onde eu estou. Exatamente isso, irmãos. É uma linha de pensamento, irmãos, assim que o Senhor ele tem colocado e tem buscado trazer para o cristão, para aquele que realmente entregou a vida para Jesus. Se coloque de pé nessa hora, se coloque de pé. Irmãos, Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje nós celebramos, irmãos, o nascimento de Jesus, sim, claro, mas nós celebramos também o propósito de Deus por Jesus ter nascido. Ele nasceu para nos salvar. E quando nós falamos em salvação, irmãos, nós falamos em todas as áreas da nossa vida. Salvação, nome escrito no livro da vida, sim. Mas quando nós temos um encontro com Jesus, nós sabemos que não é só isso que acontece. O Senhor ele prepara, o Senhor providencia todas as coisas. Nós sabemos que a bondade de Deus vai muito além de salvação simplesmente aqui na terra. E Ele nos abençoa com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Mas o Senhor disse assim: olha, vocês vão ser abençoados nessa vida e também numa outra. Quando Pedro disse assim: Senhor, nós deixamos casa, deixamos tudo, o que vai ser de nós? Jesus falou: vocês vão ser abençoados, vão receber tanto nessa vida quanto na outra. Ou seja, Jesus disse isso
para aquele que realmente está disposto a andar com Ele, para caminhar com Ele. Então Jesus nasceu, Jesus é vida, Ele está caminhando, Ele precisa de pessoas para estar caminhando com Ele. Em um momento como esse eu acho até estranho, né? No aniversário de Jesus, as pessoas esquecem de Jesus, né? É estranho, né? No aniversário de Jesus, as pessoas que chegam na nossa casa passam a ser mais importantes do que o próprio Jesus. E nós falamos que Ele é mais importante na nossa vida, mas quando chega o parente a gente esquece dele. Estranho, né, irmãos? É uma coisa assim que não tem muito a ver, mas que isso venha pesar assim realmente no nosso consciente, dentro de cada um de nós. Se Ele é realmente mais importante para nós, nada, irmãos, pode nos tirar a atenção realmente quando se fala em Deus. Se o tempo é de Deus, é de Deus. A César o que é de César, ao mundo o que é do mundo, o sistema aquilo que é do sistema, mas a Deus aquilo que é de Deus, aquilo que pertence a Ele. Tá bom, querido? Fecha seus olhos nessa hora, fecha seus olhos nesse momento. Eu queria, querido, que nessa hora você pudesse, se você tiver dificuldade para orar, não tem problema, eu vou orar por você. Mas se você, querido, puder estar agradecendo ao Senhor pelo plano maravilhoso de Deus ter enviado o seu Filho ao mundo, nascido por cada um de nós, para que através dele nós fôssemos salvos. Eu gostaria que você agradecesse nessa noite. Estamos em uma noite, irmãos, uma noite propícia exatamente para isso, para agradecer a Deus pelos benefícios que nos tem feito. Fecha seus olhos e apresente, querido, teu coração agradecido diante do Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós mais uma vez, Senhor, te damos graças. Deus, mais uma vez, Deus, nós queremos te louvar, nós queremos, Deus, te bendizer, nós queremos, Deus, te glorificar, Senhor, pela tua bondade, Deus, te glorificar, Senhor, pelo teu poder, por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor tem, por aquilo que o Senhor tem preparado, proporcionado, Deus, para cada um de nós. Obrigado, meu Deus, por Jesus Cristo, Senhor. O Senhor entregou o seu único Filho, Deus, por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter vida. Pai, muito obrigado em nome de Jesus, meu Deus, porque, meu, homem nenhum faria isso, mas o Senhor, sendo Deus, fez e nos resgatou, Senhor, das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Obrigado, Senhor, por cada pessoa, Deus, que onde, Senhor, que ela esteja, ela venha reconhecer realmente que Jesus é o Senhor, e venha realmente, não só por palavras, reconheça que Jesus é o Senhor, não, mas se transforme em atitude, e que Jesus realmente venha ser prioridade, Senhor, nas suas vidas, deixando os seus afazeres e dando prioridade para Cristo nas suas vidas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, a tua palavra não está presa, Pai, mas nós declaramos, Senhor, a liberdade, nós declaramos, Senhor, libertação, Senhor. Nós não cansamos, Senhor, de declarar, Pai, a libertação, Senhor, no mundo espiritual, e todas aquelas pessoas que são aprisionadas, Deus, aos seus próprios bens, Senhor, à sua própria casa, ao seu próprio lugar, ao seu próprio comodismo, Pai, e muitas vezes não tem conseguido até mesmo, Senhor, chegar na sua própria casa para prestar uma homenagem, para prestar uma adoração a Ti. Mas eu quero Te celebrar, Senhor, por todas essas pessoas que saíram dos seus lares, estão, Pai Santo, aqui nessa noite, para dizer exatamente isso, porque um filho o Senhor nos deu, Ele nasceu, o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse é o presente que o Senhor deu para cada um de nós, e o principado estava sobre os seus ombros, os nossos pecados foram lançados sobre Ele lá na cruz do Calvário, e hoje, pelas suas pisaduras nós somos sarados, e hoje nós podemos dizer que nós somos livres, Senhor, de todo pecado, somos livres, Senhor, de todo mal. Hoje nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós acreditamos em tudo isso, Deus, por causa desse evento, por causa desse nascimento. Eu quero Te louvar, eu quero Te agradecer, Senhor, por tudo isso, Pai, porque a Tua bondade vai muito além daquilo que nós imaginamos. O Senhor é capaz de fazer infinitamente mais, a nossa mente limitada não imagina, mas o Senhor é o Todo-Poderoso, e nós queremos Te louvar, nós queremos Te dar graças, Pai, por tudo isso, Deus, em nome de Jesus. Abençoa o lar, Senhor, de cada pessoa que está aqui nessa noite, abençoa suas casas, aqueles que ficaram lá, abençoa, Senhor, o dia de hoje, mas também, Senhor, se alguns dos Teus filhos vão trabalhar, Senhor, abençoa, Senhor, o dia de trabalho dos Seus filhos, Pai, para aqueles que vão, Senhor, estar de férias, de folga, abençoa, Senhor, o seu dia, Pai, o seu lazer, o seu descanso merecido, em nome de Jesus Cristo, para que o Teu nome possa ser glorificado, onde quer que eles estejam, para o Teu louvor e glória, amém, e graças a Deus, amém, amado. Glória a Deus. Deus possa te abençoar grandemente em nome de Jesus. Deus possa fortalecer tuas mãos, querido, teus braços, possa te dar força, vigor, para que você possa estar vencendo a cada dia em nome de Jesus. E olha só,
passou aí praticamente mais um ano. Eu louvo a Deus porque você continua de pé. E a maior resposta que nós podemos dar para o inimigo, querido, é exatamente essa. Não é um discurso, de maneira nenhuma. A maior resposta, a melhor resposta é você permanecer de pé, olhando para o teu alvo, para a tua meta, tá bom? Olhando ali para o teu objetivo. Fica firme com o Senhor, tenho certeza que você vai continuar sendo, e Ele vai te colocar a cada dia na condição de mais que vencedor, em nome de Jesus Cristo. Irmãos,